Pessoal, eu vou estar em tela cheia aqui, e aí qualquer comentário, qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e me chamar aí, porque eu não vou conseguir ler na hora da apresentação os comentários, beleza? Mas fiquem à vontade para pontuar. Bom, essa sequência de seminários, né, ela faz parte do programa da pós da PUC, né, de viabilidade de projetos de engenharia de energia renovável, na qual eu faço parte do corpo docente. Meu nome é Jonathan Gerardi, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela UFOP, minha graduação, e fiz o mestrado e o doutorado em Engenharia Elétrica. Meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora e o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Na parte da graduação, basicamente, eu trabalhei com malhas de controle P&D, sintonia de ajustes finos, né, dos controladores. E quando eu entrei para pós-graduação, eu comecei a trabalhar com as energias renováveis, principalmente fotovoltaica, associadas com armazenamento de energia. No meu mestrado, trabalhei um pouco mais na parte de veículos elétricos, então, associação de conversores para o desenvolvimento de veículos elétricos, e no doutorado, mais voltado para a parte de qualidade de energia. Então, a minha pesquisa foi em torno de conversores modulares multiníveis, associados com baterias e fontes renováveis, para melhoria na qualidade de energia elétrica. No ramo profissional, hoje eu atuo na empresa chamada Irricon, sou gerente de contratos, é uma empresa de soluções em engenharia, que a gente faz desde realização de projetos executivos até a execução, montagem eletromecânica, parte de automação. É uma empresa que tem um catálogo bem completo de serviços. E na pós, eu sou professor da pós-graduação. Atualmente leciono para as disciplinas de qualidade de energia elétrica e agora para o novo curso que a gente está trabalhando aqui. Bom, a minha apresentação hoje ela vai ser bem voltada para a questão das fontes alternativas de energia, o armazenamento de energia elétrica e as estratégias que a gente vê hoje no mercado, como que a gente está prevendo os próximos passos, principalmente aqui no Brasil, para a combinação de fontes de energia com o armazenamento dela, beleza? Bom, fala-se muito em fontes renováveis de energia, mas o nosso corpo hoje, né, na matriz energética brasileira, ela é composta, para sua maioria, de uma geração de energia elétrica através das hidroelétricas. Então, a gente tem a nossa maior parte de geração de energia elétrica vinda de uma fonte renovável. O que a gente hoje espera e o que é muito falado, né? A gente precisa de fontes alternativas de energias, fontes alternativas renováveis. Então, hoje, de acordo com o crescimento populacional, de acordo com a demanda que a gente tem, a gente precisa de auxiliar, balancear essas fontes de geração de energia com outras fontes renováveis. Então, a gente tem a solar fotovoltaica, a gente tem a eólica, temos outras fontes de energias também, que, por exemplo, geotérmica, tem através de biocombustíveis. Então, nós temos diversas fontes que nos auxiliam para a geração de energia elétrica dentro da nossa matriz. E como que a nossa matriz energética se comporta? Isso são dados de 2022. Atualmente, 63,1% são oriundos
das hidroelétricas. Nós temos ali uma parcela de 6,2% de gás, carvão, óleo. Os biocombustíveis representam uma parcela de 8,1%. E aí nós temos esses dois pontos aqui, que são os que a gente vai mais discutir hoje nos seminários, que é a solar fotovoltaica e a energia eólica. E aí a gente até vê um crescimento maior, né, uma parcela maior para a energia eólica, referente à solar fotovoltaica. E aí no gráfico aqui, nesse gráfico, a gente pode ver como que foi o comportamento nos últimos 22 anos, né, desde 2000 até 2022, com relação à nossa matriz energética. Discrepante o crescimento, né, a obtenção de energia elétrica através das hidrelétricas. Então, é um gráfico que ele sobressai muito aos demais. E aí a gente vamos pegar aqui, né, em cinza, que é o fotovoltaico. Observe que ele tem ele começa muito pouco significativo nos anos 2000, 2005, 2010, e aí ele começa a ter um crescimento a partir de 2012, que foi quando tivemos a resolução, a 482, que já começou a estabelecer conceitos sobre esse tipo de geração de energia elétrica e começou a ter mais um incentivo para o consumidor. Ainda hoje, principalmente no Brasil, não condiz muito com as condições que a gente tem de dados solarimétricos, por exemplo, né? Nós temos uma região, o país nosso, ele é muito beneficiado pelas condições climáticas. Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande para gerar energia elétrica, mas, em contrapartida, a gente tem pouco investimento e pouca iniciativa para que isso seja mais difundido. Hoje nós já nos encontramos em uma escala muito melhor, mas ainda é pouco difundido. Eu não coloquei um dado aqui, mas eu estava lendo semana passada o comparativo. Depois que a gente tiver interesse, me procura, eu vou colocar nos meus contatos aqui, mas o comparativo dos números de instalação dessas energias renováveis, principalmente solar e eólica, de acordo com a renda e a classe média, né, da população. E aí você vê que começa a ter mais instalações em classes média, alta e alta. Então, ainda por mais que tenhamos incentivos, ainda é um sistema que um pouco caro para a população. E aí, quando a gente fala da resolução 482, quais foram os incentivos que nós tivemos, né, basicamente? A primeira coisa foi deixar acordado a questão da utilização de créditos, né? Então, para quem não está por dentro desse conceito, é basicamente assim: a quantidade que você produz, ela se torna um saldo que depois vai ser subtraído da quantidade que você gasta mensal. Se você produziu mais energia elétrica do que consumiu, você tem saldo, e esse saldo tem um período, e aí você consegue utilizar isso nos meses subsequentes. Bom, nessa questão de saldo, você nunca trabalha com dinheiro, você sempre trabalha com créditos de energia. Então, se você está falando de kilowatt, você vai utilizar como sua moeda de troca kilowatt. Nunca você faz essa questão do financeiro. Depois a gente vai ver mais na frente também. E além disso, a questão, o incentivo para as empresas entrarem no Brasil e a gente começar a ter produtos nacionais. Então, isso já facilitou a produção de placas solares fotovoltaicas, de inversores, começa a entrar no nosso país e isso facilita para que a gente tenha uma redução nos custos. Mas, mesmo assim, ainda é um sistema que
tem um custo muito alto. O investimento inicial ele é muito alto para pessoas de classes menores, tá? Mas, basicamente, a gente vê um crescimento significativo a partir do ano de 2010. E isso tanto para eólica quanto para solar, porque aí a gente começa a ter muito mais bem descrito como que vai funcionar, muito mais claro para o consumidor como que funciona esse procedimento. Bom, e aí quais são os próximos passos? O que é esperado na nossa matriz energética? Isso daqui não é para o Brasil, tá? Isso aqui é a nível mundial, tá bom? É esperado para os próximos anos, até no intervalo de 2023 a 2028, que a gente tenha mais de 3,7 gigawatts de capacidade instalada, essa capacidade de fonte de energias renováveis. E isso para entrar em operação entre 2023 e 2028. E aí é interessante a gente pegar esse gráfico e verificar algumas das energias renováveis que estão aqui. Em verde, você consegue ver o comportamento das hidroelétricas. E na cartela aqui, né, na paleta de azul, a gente tem um azul mais claro, que é a solar, e um azul mais escuro aqui, que é a eólica. Observe o crescimento dela, e isso é basicamente o que nós já vimos nos últimos gráficos, né? Mas a gente já tem uma previsão da energia solar, fotovoltaica e da eólica ultrapassar a energia nuclear entre os anos de 2025 e 2026. E, além disso, elas já vão representar 42% da geração global de eletricidade, que ela vai conseguir ultrapassar a geração de energia elétrica através das hidroelétricas. Então, se somar as fontes solar e eólica, elas já terão uma parcela maior do que a geração de energia elétrica através das hidroelétricas. Então, a gente está falando aí 42% das renováveis, a gente vai ter mais ou menos 25% sendo para elas, para solar, fotovoltaica e eólica. Bom, e aí o que isso traz e o que a gente observa se a gente voltar para o tempo, né? Bom, como que a gente tinha as nossas arquiteturas de rede, que podemos dizer tradicionais, né? A gente tinha grandes fontes de geração de energia, e aí hidrelétrica, nuclear, carvão, gás. Nós tínhamos, então, a geração, passávamos por um processo de distribuição, então a gente tinha consumidores ali de média e alta tensão, para depois da geração da transmissão, para a gente ter a distribuição para baixas tensões, que são basicamente nós consumidores. Essa era uma estrutura tradicional de geração de energia elétrica e de comportamento da rede elétrica, né? Porque nada mais é o foco do que a gente está discutindo nessa aula hoje é como vai realizar o comportamento da rede elétrica para os próximos anos. E isso é muito relacionado ao comportamento de cargas dos clientes. Então, tem muito a ver com a nossa cultura. Então, a gente vem aqui de um crescimento populacional, um avanço tecnológico. Então, se pegarmos dos anos 90, 80, 90, nós não tínhamos celular, ou com tanta facilidade, né? Notebooks, aparelhos eletrônicos em casa, televisões, geladeiras, ar-condicionado. Então, assim, hoje o poder de compra nosso ele está muito mais fácil, né, muito mais amplo, a gente consegue ter acesso a esses equipamentos e o consumo aumentou.
Ao invés do que os anos 90 tínhamos um telefone fixo, hoje nós temos um celular e, basicamente, um integrante de cada casa, um integrante de cada família tem o seu aparelho celular. Então, já temos mais utilização da rede elétrica para fazer recarga de baterias. Agora, ultimamente, vem entrando os veículos elétricos, então é uma mudança de comportamento para os próximos anos, ainda está muito embrionário, mas é um comportamento que nós vamos observar para os próximos anos. Estações de recargas de veículos, já estamos vendo em shoppings, em alguns prédios. Então, assim, é uma mudança de cultura e isso tudo afeta no comportamento da rede elétrica. E aí a gente sai desse ponto do tradicional e passamos para um próximo passo, que é o investimento em renováveis. Quando eu tenho investimento em fontes renováveis ou alternativas, igual eu disse anteriormente, a gente começa a buscar apoio dessas fontes para geração de energia elétrica. Então, eu continuo com o meu macro, são as hidroelétricas, nuclear, carvão, gás, mas eu tenho o meu apoio aqui, que pode ser eólica, solar, os biocombustíveis. E aí você observa o seguinte, por exemplo, na minha linha de geração, eu coloco todas essas categorias e eu posso já comunicar com os meus consumidores de alta tensão, então ali na parte da transmissão já estou com eles, e na parte da distribuição, observe que com o apoio dessas energias renováveis, essas alternativas, eu já consigo ter um contato direto entre a geração e o consumidor. Então, eu tenho uma geração com a baixa tensão, que é o caso, por exemplo, se eu tenho uma geração solar fotovoltaica na minha casa. Eu sou o responsável por gerar a energia elétrica e eu já sou o consumidor. Então, eu não tenho esse trâmite de passar por uma transmissão. E isso é muito interessante, por dois motivos. Primeiramente, econômico. Eu já encurto um caminho que eu já não vou precisar de ter estrutura para tal. Se eu já estou fazendo o caminho da geração para a distribuição, já tem todo um equipamento, toda uma parte de cabeamento, toda uma estrutura que é reduzida aqui. Eu já corto uma parcela. E isso é um sistema muito vantajoso quando tem alternativas de energias renováveis, ok? Então, essa já é um investimento que a gente tem, é um comportamento que a gente vê com o investimento em fontes alternativas, fontes renováveis alternativas. Muito bem, aí a gente vem para um próximo passo, que é o que a gente está vivendo hoje, que são as smart grids. Tem aquele formato do investimento das alternativas, tenho fontes alternativas de energias, passo tanto para a parte de transmissão quanto para a parte de distribuição. Só que agora eu tenho gerações distribuídas. Então, eu tenho a geração comum, a fonte de geração de energia elétrica usual, e aí oriunda de diversas fontes, mas agora eu consigo ter a minha geração distribuída local. E aí é muito do que a gente estava falando até agora. Por exemplo, eu vou ter uma estação de recarga de veículos elétricos. O que a gente vê no futuro, né? Basicamente, para esses assuntos, a gente vê muito o que está sendo feito lá fora. Lá fora, países europeus, eles já têm uma cultura com relação aos veículos elétricos. E como que eles trabalham nessa parte, né? Por exemplo, é chegar em um escritório, é chegar num local de trabalho, a gente ter estações de recarga de veículos elétricos e essas estações serem solar fotovoltaicas, serem renováveis, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho já uma geração distribuída, porque eu chego no meu trabalho e deixo o meu carro fazendo a recarga. Então, eu já estou gerando e distribuindo localmente. E aí, para todos os meus sistemas, a partir do momento
que agora já é possível isso graças à resolução 482, se eu estou produzindo para o mesmo CPF, eu já consigo distribuir minha energia. Então, se eu tenho um lugar maior, fiz uma instalação maior de solar fotovoltaica, e eu tenho 2, 3 residências em meu nome, em meu CPF, eu consigo abater todo esse saldo dentro das minhas 3, 4 faturas de energia elétrica. Então, se eu consumir num geral 200 kW, produzir 300, eu consigo, a partir dessa geração, abater todo o meu consumo para as N casas, N residências que estão no meu nome. Então, eu consigo ter gerações distribuídas locais e fazer esse trâmite, toda essa rede. O que acontece? Melhora mais ainda a minha parte de infraestrutura, de logística, mas também trago inerente a esse comportamento outros possíveis problemas. A partir do momento que eu tenho uma comunicação bidirecional com a minha concessionária, quer dizer o quê? Eu estou enviando energia elétrica para a minha concessionária. Então, a gente tem que garantir também a qualidade dessa energia elétrica. E aí tem todo o trâmite, toda a regulação. Então, são outros problemas oriundos desse avanço e dessa ampliação da rede elétrica, do comportamento da arquitetura da rede elétrica. Ok? Bom, então fica claro para os nossos momentos que a utilização de fontes renováveis de energia torna-se necessário, é necessário, mas ela tem as suas características. E aí, como uma fonte renovável, ela tem um ponto negativo, que é a intermitência. Nós temos 2 pontos aqui. Nós temos a intermitência, que é o quê? Eu não tenho aquele comportamento de geração disponível ao longo do meu tempo, ao longo do meu dia ou ao longo dos meses e anos. Então, eu vou ter ao longo do meu dia interrupções. Eu não consigo ter um comportamento linear. Além disso, eu tenho a imprevisibilidade do meu sistema. Vamos pensar no sistema solar fotovoltaico. Bom, o que eu preciso, o que é primordial para a geração, para fazer a conversão da irradiação solar que incide sobre as placas para a energia elétrica? Eu preciso de incidência solar, irradiância. E aí, pessoal, muito cuidado nesse conceito que a gente precisa de irradiância, a gente não precisa de calor. Tem um conceito um pouco diferente. Basicamente, a grosso modo, vamos pegar o seguinte: vamos pegar um período de janeiro, um verão intenso, com um período que nós estamos passando agora, que é julho, agosto. Nós temos temperaturas mais elevadas no verão, em janeiro, e nós temos, e isso, o céu azul com fortes temperaturas, mas nós temos agora em agosto um tempo mais limpo, um céu mais azul com temperaturas mais amenas. E isso para minha geração que é o melhor. Eu preciso de ter irradiância, incidência solar. Eu preciso que o meu céu esteja limpo. Eu não preciso de calor. E até certo ponto o calor pode até ser danoso para uma placa solar fotovoltaica. Então pode prejudicar a minha geração. Pegando em torno de uma geração num dia de 25 a 30 graus Celsius, que é a temperatura que está local, numa placa pode chegar a 70, 75 graus Celsius. Então, quanto maior essa temperatura, maiores são os gastos que eu tenho que ter para refrigeração, para controle da temperatura, enfim. Então, num cenário ideal, é melhor a gente ter uma condição climática igual estamos tendo nesse momento do inverno. Céu limpo, dias limpos, com a temperatura mais baixa. Mas isso não é o foco. A primeira figura aqui eu coloco para vocês o seguinte:
3 comportamentos de um dia. Então, eu tenho um dia ensolarado, um dia nublado e um dia chuvoso. O gráfico abaixo, ele mostra para a gente o que a gente chama de horas de sol pleno. Ou seja, são as horas do meu dia que eu consigo ter irradiância. Essa irradiância ela é medida em watt por metro quadrado. Basicamente, a gente tem placas que elas estão dispostas em metros quadrados, um por um. Então, quantos watts eu tenho? Quantos 1000 watts que eu tenho por metro quadrado? Beleza? E aí, num período de hora. Por isso que a gente chama de horas de sol pleno. Observe que, num dia ensolarado, eu vou ter mais ou menos 6.000 watt-hora por metro quadrado. Já num dia nublado, eu começo a ter 2.500 watt-hora por metro quadrado, e num dia chuvoso, até menos que 1.000 watt-hora metro quadrado. Então, o que acontece? Qual que é a lição que a gente pega, primeiramente, desse gráfico? É que a gente não consegue ter um comportamento fixo, uma rotina para a minha geração. Então, pode ser que hoje esteja ensolarado, eu consiga ter esse aproveitamento de 6.000 watt-hora por metro quadrado, mas pode ser que amanhã esteja chuvoso ou esteja nublado. Então, assim, é uma incerteza que a gente tem. Beleza. Segundo ponto, eu tenho a minha geração e eu tenho o meu consumo. O meu consumo, basicamente, ele vai ter um comportamento médio. Eu já consigo prever, principalmente, se eu pego um histórico meu do último ano, faço essa média, eu consigo ter esse comportamento. Perfeito. Como que a gente vai prever isso? Como que a gente vai fazer esse dimensionamento? Então, a gente tem que prever esses piores casos e aumentar a nossa área de instalação para que a gente possa atender essa demanda. Mas, mesmo assim, eu fico limitado. Por quê? Se eu tenho as horas de sol pleno, por exemplo, num dia ensolarado, que ela ocorre de 6 às 18, como que eu fico após as 18, né? Então, eu tenho que pensar numa estratégia para que eu possa atender essa demanda minha após as 18 horas, por exemplo. Beleza? Além dessa intermitência, o que ela acontece, né? Quais são os pontos que a gente chama atenção aqui? Com a intermitência da geração de energia elétrica, eu vou ter uma dificuldade do controle do sistema elétrico. E, consequentemente, eu tenho problemas de estabilidade. E aí eu trago um ponto aqui de 2022 que o brasileiro ficou, em média, 11 horas sem energia, com 5,47 corte de fornecimento, em média. Então, assim, aparentemente, parece que é um período pouco para um ano, né? Mas a gente tem que pensar em quais clientes. A gente não tem somente a ideia que é uma residência. Uma residência, se você ficar 5 horas num ano, ok. Para um ano, né? São poucos minutos, ou não chega nem a um dia, às vezes. Mas pensa em locais críticos, hospitais, empresas, supermercados, frigoríficos, locais que não podem ter essa demanda, não pode parar, né, o seu funcionamento. E aí, o que a gente entra nessa estratégia? A nossa principal estratégia é realizar o armazenamento de energia. Com o armazenamento de energia, eu já começo a ter uma liberdade para trabalhar e para comandar esse consumo que eu tenho. E aí, através do armazenamento de energia, eu consigo lidar e ver qual que é a melhor estratégia para o meu sistema. E quando a gente fala de armazenamento de energia, pessoal, é o seguinte: eu tenho várias estratégias e não somente baterias, tá? Por mais que a gente vá falar de baterias, nós temos diversas estratégias que nos possibilita realizar o armazenamento de energia.
ok? Bom, muitos das figuras, muitos temas estão em inglês aqui, peço até desculpa para vocês, mas é interessante, eu fiz um aproveitamento da minha tese, deixei até a fonte aqui, quem quiser pegar depois, fique à vontade, lá eu discorro bem mais sobre essas estratégias, mas basicamente é o seguinte, quando a gente tem sistemas de armazenamento em energia, a gente pode ter fontes. Quais tecnologias, né? A gente tem fontes eletroquímicas, e aí são as baterias. Nós temos fontes eletromagnéticas, que entram supercapacitores, capacitores. Nós temos fontes eletromecânicas, principalmente flywheels. E nós temos fontes térmicas. E aí aqui a combinação de cores vai com o tempo de uso dessas tecnologias. Então, nós temos tecnologias com escala de longa, média e curta armazenamento, né? Resposta. Mas o que é mais importante para a gente determinar qual fonte de armazenamento de energia utilizar? E aí a gente tem esses 3 gráficos aqui que eles são importantíssimos quando a gente trabalha com armazenamento de energia. Eu gosto primeiro de começar a falar sobre o gráfico da letra B. O gráfico da letra B, ele tem um comparativo da densidade de potência pela densidade de energia. O que quer dizer isso? Densidade de potência é a resposta que eu tenho no meu sistema. Já a densidade de energia é vamos dizer assim, a grosso modo, é o pacote de energia que eu consigo armazenar. Olha que interessante. Capacitores, o que eles têm? Eles têm resposta rápida e conseguem armazenar pequenas energias. Então, ele já fica mais à nossa direita. Ele tem uma resposta muito rápida, então ele tem uma densidade de potência muito alta, mas uma densidade de energia baixa. Em contrapartida, nós temos os supercapacitores. Os supercapacitores já começam a melhorar esse comportamento. Continua com a ideia de conseguir respostas rápidas, mas armazenar mais energia. Se eu subo mais, eu tenho as baterias. Olha que interessante. Então, a bateria é um sistema que me dá uma densidade de potência um pouco mais baixa, uma resposta mais lenta, mas um poder de capacidade maior. Então, eu consigo armazenar mais energia. Se eu trouxer aqui um comparativo para vocês, se a gente falar de veículos elétricos, veículos híbridos, a gente tem muita estratégia que a gente faz um sistema de armazenamento de energia utilizando supercapacitores e baterias. Por quê? Se eu ligo o meu veículo e vou fazer um start inicial, a bateria ela não tem essa possibilidade de fazer, por exemplo, de 0 a 100 km por hora em alguns segundos. Ela até tem, mas isso se torna muito danoso para ela. E aí eu vou prejudicando a vida útil das minhas baterias. Qual que é a estratégia? Nos momentos de rápida resposta, eu coloco o supercapacitor para atuar. Então, ele tem uma taxa de carga e uma taxa de descarga muito mais rápida e ele consegue trabalhar dessa forma. A curva DT, DV-DT dele, né, a derivada dela, ela é muito mais rápida do que de uma bateria. Então, eu deixo a bateria para usar nos instantes que eu vou ter um comportamento mais suave, mais contínuo, porque aí eu consigo fazer uma descarga dela muito mais tranquila. Perfeito? E aí a gente volta para o nosso gráfico A. No gráfico A, eu já começo a comparar o lifetime, né, a vida útil dessas baterias, a quantidade de ciclos pela eficiência. E aí você vê que está todo mundo ali mais ou menos no bolo, mas eu tenho uma discrepância nessa turma que está aqui de cima, que são as baterias de íon de lítio, que são as baterias que a gente mais tem utilizado nesses últimos anos.
para veículos, celulares e os demais aparelhos. Porque são baterias que têm uma eficiência muito elevada e uma vida útil considerável. Em contrapartida, no gráfico C, a gente já olha o custo por unidade de potência e o custo de unidade por energia. A bateria de íon de lítio, que tem uma potência, uma capacidade de energia alta, ela já tem um custo mais elevado. Então, são estratégias que a gente tem, por isso que eu falei no início dessa apresentação aqui. Vai depender muito do seu sistema para você escolher o seu tipo de armazenamento de energia. Se vai ser bateria, se vai ser supercapacitor, se vai ser capacitor, se vai ser um flywheel, independente. Tudo isso tem que ser avaliado. E aí, a gente entra para a gama das baterias, e aqui eu tenho uma linha do tempo, né? Ela começa, a história da bateria, ela se inicia em 1748, com Benjamin Franklin, e a partir disso a gente começou a ter as baterias recarregáveis, baterias de níquel-cádmio, bateria de chumbo ácido, e, por fim, as baterias de íon de lítio, que estão... E aí, baterias de íon de lítio tem diversas tecnologias que estão avançando cada vez mais. Então, assim, é um estudo contínuo desses avanços aqui, mas é interessante a gente ver o ponto de partida das baterias e de quando começou. Detalhe, né? Aqui a gente já começa, isso em 1800, 1859, a gente começa a comparar baterias, células primárias e células secundárias. Células primárias, baterias que a gente utiliza uma vez só. Células secundárias eu consigo fazer a recarga. Prestar atenção aqui, pessoal, toda vez que a gente fala de baterias, baterias ela é um composto de diversas células, ok? Então, por isso que o desenho nosso aqui são no formato de uma pilhazinha. Uma pilha é uma bateria, é uma unidade menor, e a bateria é um composto dessas células, tá bom? Só para não ter dúvidas aqui. E aí, desde quando estamos usando baterias, né? E desde quando as baterias fazem parte da nossa vida? Eu acho que se a gente parar para pensar e fazendo essa apresentação, me atentei a isso, como hoje nós estamos dependentes das baterias. Tudo que temos na nossa rotina vai depender ou estar atrelado à bateria. Seja um celular, um relógio, um computador, um veículo. Então, como que se deu esse processo, né? Então, 1969, primeiro relógio a bateria. Nos anos 90, começamos com celulares ali, as baterias ainda eram de níquel-cádmio. 2006, as baterias já começam a fazer a sua troca para íons de lítio. 2007, os smartphones, tablets. 2016, os veículos híbridos. E aí a gente chega para os hacks, para os serviços anciliares, né, que são responsáveis pela rede elétrica. Então, a gente tem esse fornecimento para a rede elétrica. Então, aqui, só para a gente pontuar alguns momentos nossos da utilização de baterias na nossa rotina. Bom, se eu tenho um sistema de armazenamento de energia, vocês vão ver muito em trabalhos, em publicações, o termo ESS, que é de Energy Storage Systems, sistemas de armazenamento de energia. Quando esse sistema de armazenamento de energia ele é de baterias, a gente chama de BESS, Battery Energy Storage System. Então, é o sistema de armazenamento de energia em baterias. Então, eu escolho dentro daquelas estratégias a minha bateria. E o BESS hoje é um dos sistemas que vem mais sendo difundido. Nos últimos anos, a gente teve um aumento significativo nas instalações e nós estamos
totalizando mais de 17 gigawatts de armazenamento de energia. E aí, o que ele me possibilita? Quais são as estratégias que eu tenho para a utilização desses BESS, né, desses Battery Energy Storage Systems? Vamos voltar para o nosso início do seminário, em que a gente estava falando de sistema solar fotovoltaico. Basicamente, nós temos o sistema on-grid, que é o sistema conectado à rede elétrica. Então, eu tenho um relógio bidirecional, tenho o meu inversor, faço a conversão e aí eu utilizo para conectar os meus aparelhos. Posso ter um sistema off-grid, que são para locais que eu não tenho acesso à rede elétrica, então eu faço um sistema com baterias, ele fica totalmente isolado da rede elétrica, e aí faço o uso dessa energia elétrica. Atualmente, nós temos agora um sistema híbrido. Ainda está em discussão, tem muitas coisas para serem acertadas, principalmente para o consumidor de baixa tensão, mas já é um sistema que é conversado, já tem utilizações. O que é o híbrido? É a junção do on-grid com o off-grid. Então, eu tenho meu sistema com baterias e eu tenho meu sistema conectado à rede elétrica. Mas como assim, professor? Bom, primeira coisa, o que eu consigo disso? O que eu consigo no sistema de armazenamento de energia? Eu posso ter alguns pontos que é reduzir intermitência, já que eu estou armazenando energia, suavização de potência, black star, regulação de frequência e, além disso, a melhoria na qualidade de energia. Quais são as estratégias que nós temos para o armazenamento de energia? Primeira coisa, eu posso fazer o peak shave. O que é o peak shave? Peak shave, eu vou ter uma quantidade, uma demanda contratada, e eu tenho que garantir que ela não vai ser ultrapassada para que eu não pague multa. Boa? Beleza. Então, eu faço o armazenamento dessa energia. Quando estiver ultrapassando esse consumo, eu entro com as minhas baterias. Então, eu fico ilhado, né? Fico desconectado da rede elétrica, utilizando baterias, e eu garanto que a minha demanda não seja ultrapassada. Então, eu posso fazer essa brincadeira com o meu consumo de energia elétrica. Então, posso fazer o deslocamento, posso trocar, enfim, eu garanto isso. Tenho também o backup de energia. Eu vou armazenar minha energia durante a produção e guardar para instantes que eu tenha queda de energia, apagões. Então, eu garanto que nos momentos de interrupção da rede elétrica, eu vou entrar com o meu sistema de armazenamento e ele vai suprir a minha demanda. Ok? Bom, basicamente, esse aqui faz um comportamento de um gerador. Caiu a minha energia, entra uma alternativa e eu não fico sem. No entanto, o gerador ele é a base de combustível, então eu troco por uma energia limpa, um armazenamento, bateria. Perfeito? Só que nós temos, e eu acho que é um dos principais pontos, e é o que eu vou tocar aqui hoje, é o time shift. O que é o time shift? Eu faço o deslocamento da minha energia armazenada ao longo de um período. Como assim, professor? Bom, lembra que eu falei que no meu dimensionamento eu consigo fazer o projeto das minhas placas solar fotovoltaicas, da minha usina, né? Vamos falar assim. Então eu tenho um comportamento médio das minhas cargas, e eu dimensiono em cima disso o meu sistema solar fotovoltaico. Muito bem. Então eu faço durante as horas de sol pleno, que é aquelas horas de 6 às 18, eu estou consumindo parte e armazenando a outra parte. Para quê? Para que depois das 18 horas, no momento do meu horário de pico, que é o horário que a tarifa é mais cara, eu entro com as minhas baterias e me desconecto da rede. Após esse período de pico, que é o intervalo de 3 horas, eu volto para a rede, pago uma tarifa mais em conta e aí faço esse processo diariamente. Então, isso me ajuda a ter um custo menor na minha fatura mensal no final do mês.
Então, esse é um sistema híbrido. Eu estou conectado à rede, então, nas horas de sol pleno, eu estou conectado à rede, tendo a minha geração solar fotovoltaica e fazendo o armazenamento da energia. Ou nem precisaria, talvez, de fazer o armazenamento de energia através da solar fotovoltaica. Basicamente, se eu armazenar a minha energia num horário mais barato e gastar no horário de ponta, também estou fazendo um time shift, estou fazendo um deslocamento. Então, essas são as estratégias que o armazenamento de energia me possibilita. Então, aqui eu trago um exemplo que vai ilustrar bem o que a gente falou anteriormente, que é o seguinte, olha só, essa é a minha produção solar fotovoltaica e essa é a minha demanda de carga. Observe que são gráficos qualitativos, aqui não só estou preocupado com o tempo aqui, que são as horas ao longo de um dia. Observe que eu tenho a minha produção solar fotovoltaica e a minha carga, minha demanda. E aqui é o comportamento da rede. Observe que nos momentos em que eu estou sem a produção solar fotovoltaica, eu estou com a demanda negativa, então, ou seja, estou usando a rede elétrica, mas nos momentos que eu estou produzindo, ele está ficando em zero. Até o momento que eu chego no meu pico e entro com as baterias. Olha o comportamento das baterias. Nesses momentos aqui, eu tenho o quê? Carga mais bateria, utilizando da solar fotovoltaica. Nesse momento, eu me desconecto da rede e somente entra as baterias. Então, essa é uma estratégia de time shift, o deslocamento da energia. Bom, e aí, para finalizar, pessoal, já me prolonguei aqui, qual é a estratégia que a gente pensa? E aí eu deixo uma reflexão até para o nosso atual momento, né? Muito se fala nos veículos elétricos, e aí é um outro assunto, um outro seminário, mas que basicamente a gente pensa o seguinte: se, com o passar dos anos, o consumo de veículos elétricos aumentarem e cair no gosto da população e todos tiverem, a geração de baterias, o descarte de baterias será muito alto. E como que isso a gente fica, principalmente pensando no meio ambiente? Porque só levar um ponto, né, basicamente, as baterias de veículos elétricos, a gente tem um parâmetro das baterias que a gente chama de SOC, que é State of Charge, que é o estado de carga da bateria. E as baterias, elas chegam no fim da sua primeira vida, quando ela atinge 20 a 30% de sua capacidade. Ou seja, quando a minha bateria tiver ali entre 80% e 70% de capacidade máxima, já é o fim da primeira vida dela. É o tempo em que eu vou numa oficina especializada e vou trocar as baterias. É basicamente, se você entrar no seu celular, você vai ver, a saúde da bateria vai estar lá, 80%, 70%. Isso é o state of charge, que é a SOC. O veículo elétrico é a mesma coisa. Quando ela chega de 20% a 30%, ela já perde a sua capacidade. Volta para o seu celular, só para você entender. Você fala assim, nossa, meu celular agora eu carrego ele, antigamente durava 2 dias, agora dura um dia. O que é isso? O state of charge dele. Quando você comprou, ele tinha um state of charge de 100%. O estado de carga dele permitia que 100% da energia armazenada fosse garantida para você. Como se trata de um processo químico, você tem desgaste, tem perdas, então isso que vai diminuindo. Então, quando você tem 70%, mesmo que apareça 100% no seu celular, na tela inicial, é 100% daquela quantidade, daquele pacotinho de energia. Então, é 100% de 70%. Bom, e aí os veículos chegam nessa parte, mais ou menos. A gente hoje tem os estudos para 15, 12, 15 anos de uma primeira vida das baterias. E aí a gente começa a ter esses descartes. O que a gente vai fazer com isso, né? Então, a gente tem que começar a pensar numa economia circular. Eu faço a utilização dessas baterias e elas caem muito bem para o meu sistema, para o meu BESS, auxiliar, realizar serviços auxiliares da rede elétrica, armazenar a energia do sistema solar fotovoltaico para que eu possa usar. Então,
É uma reciclagem, uma segunda vida, e aí a gente tem uma economia circular. Então, pessoal, basicamente, o que que eu trago nessa estratégia, né? O nosso comportamento mudou, nossas estratégias também, elas terão que mudar. E como que a gente encaixa isso tudo dentro da nossa rotina com as condições que nós temos? Então, nós temos que preocupar com a parte ambiental, com a parte elétrica, o sistema, todo um processo. E é isso que a gente está no momento atual com essas demandas. Pessoal, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, queria apresentar um pouquinho. Espero reencontrá-los em breve. Aqui tem alguns dos meus contatos, tá? E-mail, LinkedIn, já tiveram algumas pessoas que já me procuraram aqui. Caso queira pegar meu telefone também, tá aqui meu WhatsApp. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou encerrar o compartilhamento aqui e abro a palavra para quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, quem quiser fazer algum comentário. Muito obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então,